cumprimentar toda essa belíssima plenária e agradecer o convite do MST a estar participando dessa mesa. De surpresa a gente veio para a mesa, mas já veio logo para falar. E para não me alongar muito, ministro Patrus, presidenta Lúcia e demais parceiros, estudantes que estão aqui dos vários movimentos, professores, os parceiros da luta por uma educação libertadora. A educação como um valor fundamental para a construção de uma sociedade justa e solidária. A educação como um valor humano. Essa é a nossa luta e a nossa perseguição. Não haverá um país, uma reforma agrária verdadeiramente, enquanto houver a cerca do latifúndio, patrões, e enquanto houver a cerca do saber. Com muita educação, com muita poesia, com muita coragem, com muito sangue e suor, mas construiremos esse país para todos os brasileiros. Muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao Wellington Souza. Desculpa, é o Wellington Santos. Bom dia a todas. Bom dia a todos. A mesa bem representativa e legítima, mais do que legítima, inclusive, pela pauta colocada. Primeiro, justificar, agradecer o convite da CONTAG e compor a mesa, justificando duas ausências que é significativa para a nossa organização, para o conjunto dos trabalhadores rurais. O nosso presidente Alberto Brock, que por conta das atividades que marca a Marcha das Margaridas, e aí Patrus Ananias sabe muito bem do que nós estamos falando, que as pautas chegou de não ser mero sujeito da história, mas também construí-la. Então isso é importante para a sociedade, isso é importante para o governo, isso é importante para todos os organismos e organizações, nas mais diversas representações. Então, por fim, de fato, parabenizar o evento, parabenizar a construção disso, que foi um parto, é um evento que marca essa trajetória, e em nome da unidade camponesa, em nome do fortalecimento dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, enfim, trazer esse debate. Então, para nós da CONTAG, louvamos e estamos à disposição, como sempre pautamos, e aí como trazemos os marcos no Grito da Terra, ou nos Gritos da Terra, que ao longo dos 21 anos tem marcado a nossa pauta de reivindicação enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora, homem e mulher do campo e da cidade, que tira da terra o seu sustento. E a educação, a residência agrária, literalmente no sentido mais étnico da palavra, dizer que é no campo, que é lá de onde a gente tira o sustento, é de onde a palavra de ordem é muito bem posta. Universidade Federal da Paraíba, que vai falar em nome dos professores do Residência Agrária. À mesa e aos participantes desse congresso, eu sou da terra de Elizabeth Teixeira, sou da Paraíba. E eu queria dar um grito bem alto aqui nessa semana das Margaridas, e queria que o público nos acompanhasse, dizendo: Margarida Maria Alves, presente, presente, presente. Margarida Maria Alves, presente, presente, presente. Margarida Maria Alves, presente, presente, presente. Companheiros, hoje também é, nessa semana simbólica, aniversário da morte do jovem, do menino Edson Luiz, que tombou no dia 11 de agosto de 68 na luta contra a ditadura. E eu acho que merece a gente também gritar bem alto: Edson Luiz, presente, presente, presente. Então, Edson Luiz, presente, presente, presente. Edson Luiz, presente, presente, presente. Edson Luiz, presente, presente, presente. Nessa estrutura de desigualdade lá, e para quebrar aquela estrutura desumana
dos coronéis das oligarquias. O primeiro passo é a reforma agrária. O segundo, que a ciência, que a tecnologia, que a inovação seja algo real, concreto, para resolver as necessidades daquela população. E o residência agrária tem sido isso. O residência agrária não tem sido pesquisa científica para encher prateleira ou biblioteca e não servir ao povo. Tem sido pesquisa científica para trazer resolutividade aos problemas sociais. Por isso, um recado breve, imediato, à presidente do INCRA, ao ministro Patrus Ananias e ao CNPq. Primeiro, que imediatamente abramos outro edital de residência agrária. O novo edital do residência agrária é uma derrota no agronegócio, é uma derrota no discurso meloso, falso, que a Cátia Abreu está introduzindo agora. Porque quem faz a agricultura é o povo camponês, e é esse povo quem precisa ocupar a residência agrária, e o governo precisa conseguir recursos para viabilizar outra residência agrária de imediato. Esse é o recado que nós temos. Para o CNPq, um recado direto, senhor presidente. Nós não podemos ficar com os nossos cursos numa coordenadoria de agronegócio. Para nós, que lutamos pela vida, que temos conseguido semear a vida na educação, na terra, na tecnologia, no meio camponês, e associamos tão tragicamente o agronegócio como o setor do veneno, da matança, do monocultivo, de toda a desgraceira que nós temos visto com ele. É inadmissível continuarmos negociando dentro do CNPq com o pessoal lá do agronegócio. Nós precisamos de uma coordenadoria para atender esse público que faz a vida pulsar no campo. Então, por isso, o nosso pedido, o nosso apelo, que no CNPq se crie uma coordenadoria de agricultura familiar para dialogar com os cursos do residência agrária. Rapidamente, para concluir, eu quero dizer, companheiro da Dilma, que foi vítima da ditadura, e nós estamos lá para apoiar essa Dilma. Mas nós não podemos ir para a rua, nós não podemos defender um governo que se curva, que se acovarda perante os interesses do sistema financeiro. O Brasil, como disse a presidente do INCRA ontem à noite, o Brasil não pode mais continuar sendo sangrado. Nós estamos sendo sangrados pelos parasitas de plantão. Então isso não pode continuar. E o governo Dilma só terá o apoio nosso se acenar para a classe trabalhadora. E a reforma agrária seria um belíssimo aceno, uma belíssima necessidade. Representando as 35 universidades parceiras do Pronera. Minhas senhoras e meus senhores, bom dia. Eu quero inicialmente cumprimentar a mesa, me permita, ministro Patrus, cumprimentar nossa presidente do INCRA, nossa professora da Universidade Federal de Sergipe, a qual tenho milita nessas frentes de discussão do arranjo produtivo do nosso estado, no estado de Sergipe, quando à frente, na época do saudoso governador Marcelo Terra, onde a professora esteve à frente debatendo as questões, temas ligados à nossa sociedade. Que as pesquisas, que os mestrados, doutorados estejam focados na nossa sociedade, para que a nossa Universidade Pública Brasileira tenha o orgulho de ser universidades federais, estaduais, focadas aos problemas da sua regionalidade.
É isso que estamos fazendo em Sergipe. É isso que está acontecendo no Brasil. E é esse debate que tem que vir. É esse agrupamento de ideias. É importante que a sociedade civil organizada, que os movimentos sociais estejam debatendo seus currículos, mas não exigindo questões das pesquisas de ponta. Vamos fazer na construção da nossa base curricular, do nosso aluno de graduação. Nós temos uma experiência muito interessante, Sergipe. Nós construímos um campus de saúde na cidade de Lagarto, onde todos os cursos, medicina, odonto, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, todos esses cursos estão inseridos dentro do Sistema Único de Saúde. Os nossos alunos têm uma experiência, desde o primeiro dia que entram na universidade, a conhecer, a diagnosticar os problemas, para que esses problemas venham para a sala de aula. Nós não estamos inventando os temas para estudo, nós estamos olhando para os problemas da sociedade. Isso está acontecendo. Isso facilita a inserção do médico desde o primeiro dia no Sistema Único de Saúde. Tivemos aqui em Brasília, há uma semana, a formação de professores na rede pública, para que a gente possa, de certa forma, dialogar com o sistema. Precisamos desse aparato de residências, precisamos debater isso com o ministro da Educação e com as demais universidades, para que as universidades públicas sirvam, de fato, como alicerce para o desenvolvimento social, que ela consiga cumprir o seu papel social. É assim que pensamos, senhor ministro, é assim que acreditamos nesse país. Muito obrigado pela oportunidade e tenho certeza que todas as universidades estão caminhando nessa linha de pensamento. Primeiro, bom dia às companheiras e aos companheiros. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui junto com vocês, saudar a presidente do INCRA, saudar o ministro, para nós motivarmos cada vez mais aqueles e aquelas que lutam por democracia, aqueles e aquelas que acreditam que é possível diminuir a desigualdade social, aqueles e aquelas que querem mudar a nossa sociedade, aqueles e aquelas que lutam por socialismo nesse Brasil. Nós podemos fazer com que essa bandeira da reforma agrária seja de fato um sentimento concreto na realização, na mudança da vida das pessoas. E lógico que a questão da educação, onde diversos movimentos sociais participando desse congresso, é uma grande iniciativa do ministro, do governo e da presidente do INCRA. É uma iniciativa fundamental que ao mesmo tempo está sinalizando para todos nós que nós temos que continuar lutando junto com suas bandeiras específicas, mas lutando junto para a gente enfrentar o latifúndio, enfrentar o agronegócio e, sem dúvida nenhuma, democratizar o acesso à terra. Quero concluir dizendo para vocês que, lógico, que diante de uma crise como nós estamos vivendo, que Alexandre colocou muito bem aqui para todos nós, mas eu sei que se nós conquistamos um assentamento de reforma agrária, se nós colocamos o nome das nossas lideranças, universidade, CNPq, movimento sindical, os professores da residência, dizer que acho que este congresso, nós estamos também em sintonia com a Marcha das Margaridas, que traz na pauta a educação do campo, desde a creche, a educação infantil, todo o processo da formação, a educação do campo. E a gente coordena também na Câmara a Frente Parlamentar da Educação do Campo, que é por isso que o Programa Nacional da Redução do Uso de Agrotóxicos, como temos que avançar mais no Plano Nacional da Agroecologia. E por isso que a residência agrária é estratégia para a gente avançar nessa agenda. Nós não serão com os outros que vamos avançar. Por isso, força de Deus, ministro, Maria Lúcia Falcão, porque nós também nunca tivemos a conjuntura tão favorável, mas ao mesmo tempo contraditória. Favorável por terem pessoas comprometidas, com sensibilidade, com disponibilidade, com coragem para fazer de fato a reforma agrária, mas ao mesmo tempo, do outro lado, uma grande força política, mas com o povo,
com certeza nós temos todas as condições de vencer e fazer desse momento a grande oportunidade de dar esse salto. O CNPq, associado ao Congresso Nacional da Residência Agrária. E, portanto, companheiro, não tem problema na nomenclatura, porque na prática o CNPq está apoiando esse movimento, e sem o CNPq esse movimento não teria a legitimidade científica que ele possui nesse momento. É o CNPq que com clareza diz: não existe ciência para o povo e ciência sei lá do que. Existe ciência, existe boa ciência, existe olhar para o povo, existe olhar para o campo, existe olhar para o camponês, existe olhar para a nossa realidade. E é isso que a relação entre a universidade, instituto de pesquisa e camponês faz, a divisão do saber. Enquanto essa divisão do saber exista, independente de qualquer outro fator, essa sociedade vai ser dividida. Que camponês, que assentado, não receba o conhecimento século XXI o tempo inteiro. E são as universidades e os institutos de pesquisa, junto com os movimentos sociais, a associação que permite fazer isso. Eu não quero me alongar, e eu sempre minto, eu sempre me alongo, tá? Eu não quero me alongar, mas eu acho que para mim é emocionante estar aqui, e mais emocionante ainda é ver que o CNPq é muito mais daquilo que eu esperava quando há poucos meses atrás assumi o cargo. O CNPq cobre o país inteiro, a sociedade inteira, a ciência mais avançada e de ponta que esse país tem que fazer para não pensar para trás, e ao mesmo tempo consegue transferir conhecimento para toda a sociedade. O CNPq é um orgulho para esse país, e também é um orgulho para esse país porque nós estamos juntos, ministro. E eu posso garantir que, do ponto de vista do CNPq, esse programa continua, se mantém e cresce. E vai crescer muito mais se a quantidade financeira aumentar também. Olha, professor Jonas, que falou aqui em nome de todos, né, representantes, todos os professores aqui da rede Pronera, o coordenador nacional do MST, meu companheiro muito querido Alexandre Conceição, companheiro querido também, representante da CONTAG, Wellington, nossa colega, nosso procurador-chefe do INCRA, Dr. Júnior Fidelis, a nossa queridíssima também coordenadora do Pronera, Raquel Velta. Eu desejo mais uma vez, através de você, cumprimentar e abraçar todos os asseguradores do Pronera que trabalham em todo o Brasil no INCRA, que torna possível esse milagre, né? O milagre do crescimento do ser humano através da educação, da nossa realização plena através do conhecimento. Parceiros, são 35 universidades, ministro, e como o senhor viu aqui a mesa, o CNPq, estamos somando para o presidente aqui do CNPq e ao nosso reitor e todos os pró-reitores dentro. O senhor é professor, o senhor sabe disso. Existe dentro do campo científico, na sociologia do campo científico, existem prêmios e recompensas que não são dinheiro. É o que Pierre Bourdieu chama de simbólicos, bens simbólicos, capital simbólico. Então a gente às vezes se sente recompensado só em publicar um trabalho, né, doutor Fidelis? A gente lá lutando para ter a revista do Direito Agrário de novo do INCRA publicada, uma revista do INCRA publicando as nossas experiências da residência agrária, esses trabalhos premiados no Congresso, aprovados, têm que ser publicados.
Então, tem muita valoração simbólica que, para nós do campo acadêmico, muitas vezes pesa mais do que propriamente o dinheiro, embora tudo seja importante, ninguém estuda sem a bolsa, né? Então, o que é que eu queria propor, ministro? Existe um fórum de reitores, né, professor Ângelo? O senhor poderia ser um dos puxadores. Eu tenho no INCRA itinerante, eu pedi isso ao reitor da Universidade de Brasília, eu pedi isso ao reitor da Universidade, lá, o FMG, onde eu tenho passado, eu pedi ao reitor na Universidade do Pará, na UFOP, a professora Raimundinha também, reitor, onde eu tenho passado, eu tenho pedido aos reitores, convide o ministro Patrus para o fórum de reitores, convido o presidente da CNPq para que a gente fale do Pronera lá e fale da necessidade dessa nova pedagogia e fale da necessidade, gente, de premiar com pontos na carreira professores e alunos do Pronera e da residência agrária. Eu não posso ficar publicando só em revista internacional da asa da borboleta do não sei o quê. Eu estou resolvendo o problema do povo brasileiro e não compra ponto. Ministro Patrus, é um crime o que se faz com a pontuação. Professores e professoras aqui, alunos, sabem o que eu estou dizendo. A gente se mata de trabalhar, tem experiências maravilhosas, inovadoras, e quando publica numa revista que é nossa, não dá nem para o gasto se você for fazer um concurso público amanhã ou depois. Então, pelo amor de Deus, agora eu faço que nem a Margarida lá com a presidenta, pelo amor de Deus, vamos nos unir para mudar. Eu não estou querendo comprar briga com a pontuação, a rede acadêmica mundial, Deus me livre. Eu quero criar uma paralela e que a pessoa escolha, como o reitor fez no campus da saúde de Lagarto. Você quer ser do SUS? Venha para o campo do SUS. Aqui você vai ter um método, uma pedagogia, um trabalho todo voltado para o Brasil. Muito bem, você quer ser médico lá dos complexos super sofisticados da multinacional que vende não sei o que lá? Tudo bem, vá para os Estados Unidos. Mas se quiser ser do SUS brasileiro, vá para Lagarto, né? Então a gente precisa fazer isso, criar uma espécie de opção para a carreira acadêmica. Se eu quero me voltar para os problemas do povo brasileiro, minha pontuação seja uma. Se eu quero me voltar para a grande rede internacional de pesquisa, que vá outra. Eu acho que no fim as duas vão se misturar, porque quando a gente fizer ciência para nós vamos ser reconhecidos no mundo. E é sempre, claro, e é sempre assim. Então, gente, primeiro pedido, ministro, vamos no fórum dos reitores, vamos no MEC, vamos lutar para essa pontuação da rede Pronera contar, da residência agrária contar nas carreiras acadêmicas. Esse é o primeiro golpe baixo aqui de saia justa, certo? Olha como o pessoal pediu. 2015, 4,5 milhões, está garantido. Isso aí o orçamento desse ano, a gente garantiu lá, a Pronera não vai sofrer danos esse ano. Aí vem 2016, 54 safras, são 1.000 cooperativas. Eu vou precisar, no mínimo, de 10 pessoas formadas para gerir cooperativas, em gestão mesmo, engenharia de produção e gestão. Multiplica 10 por 1.000, quanto dá? 10 mil, só para gerir. Agora bote aí os agrônomos, os engenheiros mecânicos, os engenheiros elétricos, os técnicos também de nível médio que vão ter que trabalhar. Bote as mulheres que vão ter que estar nas creches. Hoje as Margaridas, eu vou conversar com as Margaridas sobre isso. As mulheres vão ter cooperativas de serviço para cuidar das crianças, para fazer assistência complementar de saúde. Tanta coisa que a gente pode fazer. Reforma agrária, gente, não é só a enxada. Acabou esse tempo. Nós temos que ter serviço, agroindústria e inteligência, tecnologia. É a reforma agrária do século XXI que vai puxar o desenvolvimento do Brasil. Eu acredito nisso, ministro. Então eu queria dizer, terceira e última saia justa, mas eu estou botando meu pescoço junto. Estamos juntos. Nós vamos, se Deus permitir, que a gente não sabe se chega ali vivo, né? A gente está aqui falando, chega ali, Deus diz, vai embora, tchau, acabou. Então, se Deus permitir, eu queria propor ao senhor a gente elaborar uma carta consulta para levar para Banco Mundial, para qualquer agência multilateral, inclusive PNUD, para captar 400 milhões em 5 anos para o programa Pronera e rede de Pronera e residência agrária. É porque esse povo lá de fora não gosta de dinheiro pouco. Se você for pedir 4 milhões, 5 milhões, 200 milhões, eles olham para você com a cara assim esquisita, mas tá, né, tá. Mas então a gente tem que pedir muito, justificar, e são programas estruturantes de longo prazo, eles não financiam curto prazo. Então eu acredito, pela experiência, que se somarmos as grifes CNPq, Embrapa, INCRA,
Fórum de Reitores, ou seja, tive uma grande mobilização dando suporte a essa carta consulta, nós podemos garantir a continuidade do Pronera com recursos extra-orçamentários captados lá fora. Isso é um compromisso, não é promessa. E os jovens estudantes, professoras, professores, militantes, educadores do Pronera, educadores sociais. E essa deferência, primeiro a vocês, ela nos repõe uma questão importante que eu tenho lembrado sempre, né? Ficamos aqui na frente uma turma de autoridades, né? Autoridades, se apresentar. Mas nós estamos aqui em nome de vocês. É uma delegação. Assim como está na Constituição da República Federativa do Brasil, que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Cada vez que uma assembleia, né, pessoas se encontram, se reúnem, as pessoas que falam, né, as pessoas que aparecem, o fazem por delegação da assembleia. Então eu quero reconhecer aqui, em primeiro lugar, a autoridade de vocês e prestar aqui a minha homenagem, então, a todas as pessoas que aqui estão presentes, que estão participando deste congresso, estudantes, ex-estudantes, e para nós é uma grande alegria este encontro. Eu confesso para vocês também que foi uma surpresa para mim. Eu vim assim achando que era uma coisa mais restrita, uma coisinha menor, né? Não uma coisa dessa dimensão, assim, muito bonita, muito celebrativa e anunciadora, né? Eu quero saudar também, então, a nossa presidenta do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o nosso INCRA, nossa querida companheira Maria Lúcia Falcon. Quero saudar o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, o professor Dr. Herman Shaimovich. Tem um outro nome dele na frente aqui, mas a gente destronca a língua o suficiente só de falar Shaimovich. E quando eu conversei com ele baixinho ali, eu senti, não sei se captei bem, que ele estava me dispensando de mencionar o último sobrenome dele. Então ficou no Shaimovich. Quero saudar o professor Dr. Ângelo Roberto Antonioli, reitor da Universidade Federal de Sergipe. Na pessoa do professor Ângelo Roberto, eu quero saudar todos os demais reitores, pró-reitores da Universidade Federal da Paraíba, está ali, falou para nós, mas ele está representando os cursos de residência agrária, né? Saudar os nossos deputados federais, nossos companheiros, Valmir Assunção e o companheiro Padre João, coordenador do Núcleo Agrário. Saudar o nosso companheiro, coordenador nacional. Eu falo como advogado, como professor de direito. Eles conseguem unir duas dimensões, que é a dimensão do engajamento, do compromisso, da militância, o compromisso com a reforma agrária, com a justiça social, com a competência profissional. Eu conheço alguns companheiros nossos que acham que só o fato de ser militante já dá a condição, né? Que não é, então eles unem bem essas duas coisas e dão muita segurança para a gente. Reiterando aqui, gente, saudar mais uma vez, já fiz no começo, né, um cumprimento às caravanas de outros estados, aos alunos residentes de todos os estados e aos representantes das universidades federais. Congresso Nacional de Residência Agrária, universidades, movimentos sociais e produção de conhecimento no campo brasileiro. Bonito, né? É um tema assim para uma dissertação enorme. Então a questão do conhecimento é uma questão muito importante. E nós não podemos pensar num processo emancipatório, na construção de um país soberano, economicamente forte, socialmente justo, saudável do ponto de vista ambiental, um país que realmente acolha e promova todas as suas filhas e filhos, que traduza no cotidiano a frase do hino nacional brasileiro, dos filhos e filhas
deste solo és mãe gentil, uma pátria que nos orgulhe, que nos acolha, ela pressupõe o conhecimento, pressupõe educação no sentido mais amplo da palavra, educação que se desdobra na cultura, na pesquisa tecnológica, científica, no saber, na sabedoria, porque a educação realmente ela tem uma característica muito própria como direito fundamental. Ao mesmo tempo que é um direito da criança, do jovem, da pessoa, em todas as fases da sua vida, um direito da família, é um bem também da comunidade, seja a comunidade local, a comunidade regional, a comunidade nacional. Nós não podemos pensar o processo de desenvolvimento integral, integrado e sustentável de um país, desenvolvimento em todos os níveis, político, a consolidação, o aprofundamento da democracia, a ética na política, a política como serviço, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento também no campo dos valores. Eu ouso dizer aqui, o desenvolvimento ético e espiritual. Não estou falando aqui em espiritual no sentido de nenhuma religião específica, mas no sentido dos valores, né? Do desenvolvimento da dimensão interior de cada ser humano. Nós não podemos pensar esse nível de desenvolvimento sem essa base fundamental que é a educação. Então a educação é ao mesmo tempo um direito da pessoa, da família, e é um bem fundamental da comunidade, do país, e no nível mais amplo da própria humanidade. O que eu acho que nós não podemos aceitar, por outro lado, é um discurso simplista de algumas pessoas que falam assim: não, educação é tudo, vamos dar educação que resolve. Educação é fundamental, talvez seja de fato um direito que transcenda os outros por essa dimensão que vai do individual, do pessoal, do familiar ao coletivo. Mas também nós temos que ter claro, gente, nenhuma simplificação é razoável, seja no campo político, seja no campo social. Não há educação sem combate à pobreza. Uma criança não aprende sem ter comida, sem ter alimentação, sem ter saúde, e a saúde pressupõe o direito humano à alimentação adequada, com regularidade, quantidade, qualidade, pressupõe água potável, saneamento básico, moradia digna. Então há também uma interligação, uma complementação entre os direitos, especialmente no campo dos chamados direitos sociais, econômicos e culturais, que são esses direitos que efetivamente promovem e possibilitam o desenvolvimento da pessoa, das famílias, dos grupos, das classes sociais, das comunidades. Então eu acho importante nós termos também claro isso. Toda simplificação é perigosa. Você quer ver uma pessoa que é contra a reforma agrária, ela dizer o seguinte: da terra não resolve. Ué, o pessoal falou isso, você pode dar um passo atrás, até explicitando a posição dela. Claro que a terra pressupõe outros direitos sociais, né? Ela pode não ser plenamente suficiente, mas é necessária. Se é fazer reforma agrária, a terra é o primeiro passo, é o bem primeiro. É sobre a terra que vem depois as outras vantagens, o crédito, né, a moradia, outras políticas públicas, as estradas, o acesso às cidades próximas, né, as políticas relacionadas com a saúde, com a cultura, com a inclusão digital. Mas o passo primeiro é o acesso à terra, né? Eu quero então colocar isso aqui hoje: a importância da educação para a reforma agrária e para o desenvolvimento da agricultura familiar. Nós temos grandes desafios, especialmente na questão da agroecologia. O desafio que se coloca hoje para nós é produzirmos alimentos que promovam a saúde e a vida das pessoas, e não alimentos envenenados que promovam a doença e a morte das pessoas. Nós temos que discutir com seriedade no Brasil o uso abusivo de agrotóxicos, a questão das sementes transgênicas,
a contaminação da terra, das águas, né? Como conciliar a produção de qualidade com também quantidade. Como produzir e produzir bem, produzir muito, para garantir a sustentabilidade das famílias, das agricultoras e agricultores familiares, garantir a segurança alimentar do povo brasileiro, mas que sejam alimentos saudáveis. Isso é tarefa para pesquisa, isso exige conhecimento. Enfrentar essa onda dos agrotóxicos e das sementes transgênicas pressupõe também que nós sejamos capazes de produzir muito também, qualidade e quantidade. Então esse é um desafio que está posto, é um desafio que diz respeito, é um belo desafio para o CNPq, para as nossas universidades, né? Para a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e para outras instituições no nosso país, né? Eu quero também, gente, nesse encontro aqui hoje, né, reafirmar nessa linha pedagógica, né, a educação pressupõe também certos compromissos cívicos. A educação pressupõe também o compromisso com o Estado democrático de direito, o compromisso com a construção efetiva e o exercício dos direitos e deveres da cidadania. Eu sempre digo que uma escola boa, em todos os níveis, desde as creches, desde a educação infantil, direitos fundamentais, até os cursos de pós-graduação, doutorado, todos os níveis de escolaridade são importantes para ajudar o país a pensar. Mas eu acho também que a recíproca é verdadeira. Uma sociedade que pensa ajuda também o seu sistema escolar. Eu acho que nós temos também o desafio de estimular a reflexão na nossa sociedade. A escola é importante, ajuda a sociedade a construir novos horizontes de pensamento, mas uma sociedade também que exerce a sua cidadania, uma sociedade que não abdica de pensar. E aqui vamos reconhecer, né, gente, o papel de certos meios de comunicação no Brasil, determinados programas de rádio, de televisão, não contribuem para ampliar os horizontes de reflexão do povo brasileiro. Daí a importância de um evento como este, daí a importância de outros eventos, daí a importância da Marcha das Margaridas, porque em Minas o Sindicato dos Trabalhadores cunhou uma frase que eu acho que é muito correta, o Sindiúste Mineiro: quem luta, educa. Então a luta também é uma forma de exercício pedagógico, de construção de valores relacionados com a cidadania, que estão profundamente vinculados à questão pedagógica. E eu quero também fazer uma reflexão, reafirmando aqui os nossos compromissos com a reforma agrária, dizer da atualidade desse tema. Lembrando que este é um compromisso nosso, do Ministério do Desenvolvimento Social, do INCRA, mas é um ministério que nós assumimos endossados em sintonia com as diretrizes estabelecidas pela presidenta Dilma Rousseff. Nós conversamos com ela no nosso primeiro despacho, nós levamos para ela a nossa proposta, cumprimos a primeira etapa quando lançamos, no dia 22 de junho, o Plano Safra da Agricultura Familiar, onde nós tivemos importantes avanços, os 20%, né, que conseguimos de aumento nos recursos do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o SUASA, mobilizarmos todos os nossos esforços, todos os nossos recursos. Hoje os recursos do Ministério são muito pouquinhos, né, mas a gente tem essa certeza, como nós assumimos o compromisso da reforma agrária, de assentarmos todas as famílias acampadas do Brasil com o respaldo da presidenta Dilma. Nós temos certeza de que ela vai caminhar conosco para até 2018 nós cumprirmos esse compromisso, que é inclusive um compromisso que faz parte da nossa história. É importante também, né, gente, nós lembrarmos que a reforma agrária, que alguns querem fazer crer, alguns insistem. Eu estava dando uma entrevista para uma importante rádio no Brasil, vou dispensar aqui de mencionar, né?
de repente o entrevistador tem que colocar uma coisa muito clara para o Brasil. O nosso país tem avançado muito. Eu tenho muito orgulho de ter sido ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula. Fizemos uma revolução social no Brasil, retiramos milhões de pessoas da fome, da miséria. É lembrar que no ano passado a FAO retirou o Brasil do mapa da fome. É o Fome Zero dando certo. Nós estamos zerando a fome no Brasil. Eu estive agora fazendo uma viagem no sertão, estive 3 dias lá no sertão do Ceará, em Quixeramobim, adjacências, né? Aquelas multidões famintas nas ruas, nas estradas, clamando por um prato de comida, muitas vezes em estado de necessidade, assaltavam armazéns, etc. Não. Então, esse presente lá, por que isso? É por conta do Pronaf. 1.200.000 cisternas. Quando o presidente Lula anunciou que ia construir 1 milhão de cisternas no Nordeste, isso foi algo de ironia. 1.200.000 cisternas. Não se faz uma sem fazer a outra, porque elas têm a mesma referência: a reforma agrária, a reforma urbana e a reforma tributária, na perspectiva de estabelecermos impostos que penalizem justamente aqueles que podem pagar mais, dentro de uma lógica que nós aplicamos quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, com relação ao IPTU, os impostos municipais. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga. Recebe para, quem sabe, os seus filhos e os seus netos poderem contribuir com dignidade no futuro para o bem comum. Então, essas 3 reformas que incidem sobre a questão da propriedade e das riquezas, elas estão interligadas. E a questão das cidades no Brasil hoje está ficando difícil, muito difícil, porque a especulação imobiliária prevalece sobre o direito à moradia. Então nós temos um momento também de não colocarmos em discussão essas questões fundamentais. É hora de nós darmos um passo à frente. Tivemos grandes conquistas, grandes avanços, mas precisamos dar esse passo definitivo, avançarmos e realizarmos no Brasil o princípio constitucional que remonta às origens da tradição cristã da função social da propriedade. O direito de propriedade não é um direito absoluto. Ele deve estar subordinado às exigências superiores do direito à vida, do bem comum, da dignidade humana, do interesse coletivo. Nós não podemos submeter o bem comum, o interesse maior da coletividade, às exigências de um proprietário. Para vocês terem uma ideia de como a concepção de propriedade, o privatismo no Brasil é atrasado, teve um problema uma vez com uma árvore. Gosto da última encíclica, né, o Louvado Seja, sobre os cuidados com a casa comum. Tudo que eu falei aqui, ele fala lá de uma forma muito mais radical, só que de uma forma mais jeitosa. Né? Também 2.000 anos de história. E um Papa jesuíta, né? Então a competência é grande. Mas a gente lê, relê, cada vez que lê a gente fica mais entusiasmado. Porque a mensagem dele é exatamente essa. Né? Determinados bens transcendem os direitos individuais e são bens coletivos, são bens sociais. É isso aí. Muito obrigado a vocês.